Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Mesma Língua. O papo de hoje é sobre regência. Regência, uma das matérias mais importantes aí nos estudos da nossa língua portuguesa, porque você saberá o caminho que o verbo exige aos seus complementos. Sim, a regência é exatamente isso. Eu quero ser bem mais claro e sucinto com a seguinte situação. Primeiro que quem não sabe regência jamais dominará os casos de crase. Um dos maiores erros dos estudantes é justamente querer dominar crase sem entender a parte regencial. Vamos ao nosso bom exemplo em mais um vídeo aqui do nosso canal, em mais um. Bom, primeiro é o seguinte, o verbo combater. Você abre lá o dicionário ou um dicionário regencial e visualiza que combater é um verbo transitivo direto. É assim na língua padrão. Padrão envolve a formalidade. Isso é, então, uma questão da nossa língua. Combater é um verbo transitivo direto. Não exige preposição. Então, uma frase simples é: os bombeiros combatiam o incêndio. Combater o incêndio e não combater ao incêndio. Combater é um verbo transitivo direto. Ou seja, nesse caso, não há então a possibilidade do uso do acento grave no A quando ali complementar o próprio verbo. Por exemplo, os bombeiros combatiam a tragédia. Então, combater a tragédia não vem com esse A com o uso do acento grave. O A não vem com o acento chamado de grave. Não há sinalização da crase. Por quê? Porque combater é um verbo transitivo direto. Isso você deve anotar, isso você deve deixar como padrão. Agora vejam outro caso. O verbo visar, que é muito famoso, no sentido de almejar, exige a preposição a. É transitivo indireto, visará. Então nós vamos a uma situação bem simples, que é o seguinte: os bombeiros visavam a vitória. Na expressão os bombeiros visavam a vitória, o A deve vir com o uso do acento grave. Esses são dois bons exemplos de como entender a regência, de valorizar a regência, e nós temos uma frase aqui final. Quer dizer então o seguinte: se o verbo exige a, transitivo indireto, exigindo a preposição a chance de ocorrência de crase é altíssima, porque isso é questão regencial. Dominar a regência é algo muito importante. Repetindo, combater transitivo direto não exige preposição, visar, visará, no sentido de almejar, exige a preposição. Os bombeiros visavam a vitória com o uso do acento grave. É isso, se você tiver alguma dúvida, coloque ali nos comentários, aperte lá em curtir, ative as notificações, seja sempre bem-vindo aqui ao Mesma Língua.